Plano Safra vai destinar 400 milhões de reais para a agricultura familiar aqui no Piauí. O programa melhorou as condições de financiamentos para pequenos produtores rurais, com taxas de juros e alíquotas diferenciadas. No Palácio de Karnak, os ministros Paulo Teixeira e Wellington Dias e o governador Rafael Fonteles formalizaram parcerias em ações para o campo e lançaram o Plano Safra para a agricultura familiar, com previsão de R$1 bilhão para o financiamento da produção, assistência técnica e regularização fundiária, mais que o dobro do último Plano Safra para os pequenos produtores. No governo do estado, regularização fundiária e financiamento já estão em andamento. O INTERP, na verdade, está hoje participando aqui do lançamento do Plano Safra para fazer uma entrega importante. São 220 títulos de propriedade para pequenos agricultores do município de Palmeirais, né? É uma política importante de reparação social, reparação histórica, mas também desenvolvimento econômico, no sentido de que agora esses produtores com o título de suas terras, eles têm um acesso maior, por exemplo, a crédito. Então a gente está falando de uma política importante de desenvolvimento econômico. A gente tem buscado uma aproximação com o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Nós já temos no INTERP, dentro da política de regularização de territórios quilombolas, inclusive já fomos no mês passado e estamos indo na próxima semana participar de uma mesa promovida pelo Ministério, explicando por que essa política aqui no Piauí está alcançando resultados expressivos, mas a gente tem desenhado outras parcerias. Por exemplo, nós temos uma série de associações que foram beneficiadas com o crédito fundiário e que precisam hoje fazer o fracionamento de seus lotes para os ocupantes. O INTERP vai participar dessa parceria. Nós temos uma série de outros assentamentos de norte a sul do estado e o Ministério também poderá ajudar em parcerias operacionais. Outra política importante que o INTERP está participando ativamente junto ao Ministério é da tentativa de criar uma base única de informações espaciais no país. A gente participou recentemente de algumas discussões em Brasília e o Ministério entende que um dos desafios que o país tem para promover esse desenvolvimento sustentável no ambiente rural é ter informações seguras. Hoje, por exemplo, Alivaldo, você tem o CIGEF do INCRA passando uma relação de informações, o CAR passando outra, a Receita Federal possui outra, os cartórios possuem outra. E como nós estamos trabalhando exatamente para dar segurança jurídica para todos os que empreendem no campo e que vivem no campo, ter uma base única é importante. Então o INTERP ele tem um diálogo permanente com o Ministério e a gente está buscando tornar isso ainda mais aproximado para a gente tornar a nossa política aqui no Piauí mais exitosa. O Plano Safra é um programa do governo federal que fomenta ali a atividade da agricultura familiar e a gente sabe que a demanda por esse recurso é muito maior do que os recursos que são disponibilizados. O governo do estado vem e complementa para colaborar mais ainda com a agricultura familiar, com o fomento, com a geração de renda dos agricultores e todos que trabalham nessa área aqui no estado do Piauí. A agência já tem feito liberações nessa área no Piauí? Sim, sim. A gente está com a média de liberação aproximada de 1 milhão por mês e a tendência é a gente aumentar cada vez mais, inclusive no próximo ano, para a gente reforçar, como eu falei, esse recurso ainda é pouco em relação à necessidade que o público tem para que a gente possa aumentar a nossa cadeia produtiva. Para você ter uma ideia, o valor médio geralmente lá na PEI Fomento é 10 a 15 mil, geralmente no programa aqui do Safra ele já tem aumentado, esse ano a gente vai aumentar também porque a gente sabe da necessidade de um recurso maior. Ocorreu aí o aumento dos produtos, o aumento da necessidade de mais recursos. Então a gente vai avançar cada vez mais porque a gente sabe que o público precisa para poder gerar mais renda para o povo piauiense. O Plano Safra Estadual para a Agricultura Familiar será executado com participação direta da Secretaria voltada para o segmento. A secretária Regiane Tavares destaca pontos importantes para o Programa da Agricultura Familiar com apoio de crédito da rede financiadora. A organização dos produtores e o processo de assistência técnica vai permitir que a gente amplie ainda mais o acesso a esse crédito. O crédito ele é aberto para todo o Brasil
e cabe a nós agora agirmos o mais rápido possível para que mais agricultores acessem esse crédito. É um crédito viável, ele é barato e ele tem um rebatimento significativo. Então, o agricultor se organizando, produzindo, a gente vai conseguir acessar muito mais. Nós estamos trabalhando uma estratégia de assistência técnica com as prefeituras, na parceria com as prefeituras, mas estamos também acionando outros entes de assistência técnica, como aproveitando os próprios alunos das escolas família agrícolas, de organizações não governamentais que também trabalham com assistência técnica. O ministro Paulo Teixeira reafirmou o compromisso do governo federal com a agricultura familiar. Este ano, o Plano Safra para o setor no país prevê 74 bilhões de reais, 30% a mais que o do ano passado. A grande novidade é que hoje aqui todo o valor investido chega a 400 milhões. E no Pronaf, que o agricultor foi tomar o dinheiro no banco, já chegou a 340 milhões, 80% a mais do que o ano passado. Isso mostra a disposição do agricultor e da agricultora familiar do Piauí, junto com o governo do estado, em investir. Hoje uma mulher aqui disse, estou tomando 300 mil para comprar um trator. Esse ano que a gente precisa continuar e expandir para todo o Brasil. Eu saio muito feliz daqui, porque eu senti aqui que o Piauí está dando muita energia para o desafio do presidente Lula, que é produzir alimento farto para colocar na mesa do povo brasileiro. Alimento de qualidade em grande quantidade para colocar na mesa do povo brasileiro. Quero parabenizar o governador Rafael Fonteles, porque ele é um entusiasta, e também aceitar o seu desafio da gente ampliar a agroindústria, ampliar a cooperativa e ampliar a agregação de valor aqui. O Piauí tem vocação para produzir para o Brasil e para exportação alimento de qualidade. E o braço do Ministério no Piauí é a Superintendência Estadual da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. A tendência do Piauí, a gente pode falar, não é de crescimento, a tendência não é de crescimento, mas falar em redução, eu repito, falar em redução nesse primeiro momento de safra é muito perigoso, porque a gente vai ter um balanço entre o aumento de área e o fenômeno climático que tivemos notícias muito positivas agora de que o El Niño do estado aqui, no ponto de vista do estado do Piauí, vai ter uma moderação no que se previu aí em Constituição. E se ele tiver uma moderação, são o quê? A gente vai ter aí chuvas previstas para começar um pouquinho antes do que se esperava, porque a questão é o seguinte, é o produtor ter tempo de fazer a primeira e a segunda safra. Se a chuva demora, o que vai acontecer? A segunda safra, que é a safrinha que tem tido recorde, ela vai ser prejudicada. Então, logicamente, a gente tem esse cenário, Alivar. A gente tem um cenário de preocupação em relação a grande crescimento ou de crescimento, mas falar em redução, nesse momento, ainda é muito precipitado. O governador Rafael Fonteles aponta vantagens do Plano Safra do governo federal para a agricultura familiar no Piauí. O Piauí está sendo um exemplo em aproveitamento desses programas. Aumentou o crédito, aumentou a regularização fundiária, aumentou a assistência técnica e ficamos muito confiantes que o presidente Lula, mais uma vez, com a condução desses ministros, o Wellington Dias e Paulo Teixeira, vai tirar o Brasil do mapa da fome de novo e vai fortalecer a agricultura familiar, ampliando a renda de quem vive no campo. Para Rafael Fonteles, o governo do estado será parceiro da União nas ações do Plano Safra da agricultura familiar. Nosso objetivo é aproveitar ao máximo esses programas com a documentação necessária, com os cadastros necessários e com a contrapartida necessária. Piauí quer ser referência no aproveitamento desses programas, que são feitos para o Brasil todo. Mas se puder o Piauí ganhar um pouco mais, a gente vai estar lá pronto e preparado.